Número 1. O mistério das sombras. Após o desastre nuclear. Quando olhamos para a história da humanidade, poucas passagens são tão assombrosas quanto as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Imagine só, em um piscar de olhos, o céu foi rasgado por uma força destruidora que transformou cidades vibrantes em um deserto de cinzas. Os dados são frios e cruéis, cerca de 69% das construções foram varridas do mapa e o que sobrou foram apenas carcaças de concreto onde ninguém mais podia morar. Mas em meio a todo aquele caos, surgiu um fenômeno que faz qualquer um estremecer até hoje, as chamadas sombras de Hiroshima. Eram silhuetas humanas marcadas permanentemente em calçadas, degraus e paredes que restaram de pé. Por muito tempo, as pessoas sussurravam que aquelas eram as almas das vítimas aprisionadas no último instante de suas vidas. Mas, curiosamente, a ciência nos traz uma explicação ainda mais impactante. Quando a bomba explodiu, uma onda de calor insuportável e uma luz cegante se espalharam na velocidade da luz. Esse calor era tão intenso que mudou a cor das pedras e do asfalto instantaneamente. Porém, se um corpo humano estivesse no caminho, ele servia como um escudo, protegendo a superfície logo atrás dele. No momento em que a pessoa era vaporizada ou consumida pelo fogo, sua forma ficava gravada como um negativo de fotografia no chão. Gente, é de partir o coração pensar que essas são as últimas fotos daquelas vidas tiradas não com filme, mas com energia pura de destruição. Algumas sombras são tão nítidas que você consegue ver a pose da pessoa. Alguém descansando em um degrau, outro curvado sobre uma bicicleta, ou alguém segurando o corrimão de uma escada. Hoje esses vestígios estão preservados no Museu Memorial da Paz de Hiroshima como testemunhas silenciosas dessa tragédia. E sabe o que é impressionante? Essa dor ainda corre nas veias do Japão moderno. Nas regiões afetadas pela radiação existe um hábito muito particular. Os moradores nunca comem as frutas que plantam. Mesmo que as árvores estejam carregadinhas, eles deixam as frutas amadurecerem e caírem no chão sozinhos. Depois, apenas limpam tudo. Eles têm um medo profundo de que a radiação ainda esteja escondida na terra. Existem até histórias curiosas de turistas que, ao verem tantas frutas bonitas dando sopa, resolvem colher para provar. No dia seguinte, o dono da casa acaba cortando a árvore inteira. Os japoneses fazem isso por um senso de responsabilidade extremo. Eles não querem que ninguém se machuque por descuido e se algo acontecesse. A consciência deles jamais teria paz. Você já tinha ouvido falar da história trágica por trás dessas sombras. Número 2. Choques culturais escondidos no coração do Japão. Ao desembarcar no Japão, você vai notar algo muito estranho. Parece que não existem pessoas em situação de rua. Os relatórios oficiais dizem que essa taxa é quase zero. Mas será que é isso mesmo? A verdade é que os moradores de rua no Japão não desapareceram. Eles simplesmente escolheram se tornar invisíveis. Na cultura japonesa, a honra vale muito mais do que um estômago cheio. Para eles, perder a casa não é só uma questão de pobreza. É visto como um fracasso pessoal humilhante. Por isso, essas pessoas vivem em silêncio absoluto. Eles não pedem esmola, não ficam jogados nas calçadas e fazem de tudo para esconder sua condição. Além disso, o design das cidades ajuda a mantê-los longe dos olhos do público, bancos de praça com formatos ondulados, onde não dá para deitar e parques que fecham muito cedo. É um lado solitário da sociedade que poucos veem. Outro choque para quem caminha pelas ruas impecáveis do Japão é a falta de lixeiras públicas. Após um terrível ataque com Garsarin no metrô de Tóquio em 1995, o governo removeu quase todas as lixeiras por segurança. Hoje você só as encontra em lugares específicos como lojas de conveniência. Mesmo assim, as ruas são incrivelmente limpas. O japonês entende que o lixo é responsabilidade dele. Ele guarda tudo numa sacolinha e leva para descartar em casa. É um nível de educação que a gente olha e pensa, uau! E claro, não podemos esquecer da Yakuza. Diferente de outras máfias, a Yakuza é ligada à arte milenar da tatuagem feita à mão. Aquelas imagens de dragões tigres e flores de cerejeira não são apenas para intimidar. São símbolos de lealdade e status. O mais curioso e um pouco assustador
é que existem peles tatuadas de membros falecidos que foram preservadas com autorização prévia, claro, para estudos artísticos e históricos. Se você tiver curiosidade, o Museu da Universidade de Tóquio guarda exemplares que datam dos séculos 19 e 20. Diga para mim onde você acha que essas pessoas invisíveis realmente se escondem no meio de tanta tecnologia e luzes de neon. Número 3. Os enigmas por trás da beleza das mulheres japonesas. As mulheres japonesas são famosas no mundo todo por um estilo que mistura a elegância com um charme irresistível. Em vez de buscarem um visual agressivo ou excessivamente sensual, elas seguem a filosofia kawaii, uma busca pela doçura, juventude e vitalidade. Da pele de porcelana aos looks discretos, tudo é pensado para transmitir uma feminilidade pura. E olha só o que mais impressiona, é como elas parecem desafiar o tempo. Não se assuste se encontrar alguém com rosto de estudante que na verdade já passou dos 30 anos de idade. Mas a beleza vai além do que os olhos veem. A voz é uma arma poderosa por lá. Muitas preferem falar em tons mais agudos e suaves, criando uma sonoridade doce que parece música. Até o jeito de andar tem sua peculiaridade. Você já reparou que muitas japonesas andam com as pontas dos pés viradas para dentro? Alguns dizem que é por causa da postura tradicional de sentar de joelhos, mas a real razão é que elas acham que esse jeitinho as deixa mais tímidas, delicadas e adoráveis. Agora, se você acha que elas são apenas recatadas, vai se surpreender. As mulheres japonesas podem ter uma mentalidade incrivelmente aberta. Você acreditaria que algumas chegam a gastar milhares de dólares apenas para conversar com um homem? É por isso que existem os host clubs. São clubes onde rapazes charmosos e elegantes são pagos para sentar ao lado delas, servir uma bebida e principalmente ouvir. Eles fazem a cliente se sentir a pessoa mais especial do universo. Uma noite em um lugar desses pode custar de algumas centenas a milhares de dólares. Existem mulheres poderosas que gastam dezenas de milhares para garantir a atenção do seu host favorito. Para elas, é uma fuga do estresse do trabalho ou uma forma de preencher o vazio da vida moderna agitada. O que você achou desse mundo de sentimentos e tradições do Japão? Se você quer continuar explorando esses segredos comigo, deixe seu comentário aqui embaixo. Número 4. Serviços curiosos e únicos no mundo. No Japão. Se você sente que é difícil demais terminar um relacionamento, não se preocupe. Existem especialistas que fazem isso por você. Não estamos falando de pedir um favor para um amigo, mas sim de contratar um serviço profissional com um processo super transparente. Tudo o que você precisa fazer é passar as informações, e eles encaram o ex no seu lugar, transmitindo a mensagem de forma calma e definitiva. Eles vão além, ajudam a recolher lembranças, apagar fotos das redes sociais e até reorganizar o seu quarto para você não ter aquela recaída. Agora, se a relação não acabou, mas você cometeu um erro feio como uma traição, um atraso imperdoável, ou disse algo que não devia, o serviço de pedido de desculpas por aluguel entra em ação. O profissional contratado vai até a pessoa, faz uma reverência no ângulo exato, usa as palavras mais respeitosas do vocabulário e assume toda a responsabilidade de um jeito extremamente profissional. Algumas empresas oferecem até o pacote tradicional, com trajes formais e o ritual de se curvar 3 vezes, como nos filmes de época. O preço bom depende do tamanho da bronca. E se eu te dissesse que você pode experimentar o seu próprio funeral? É sério. Imagine só você deitado em um caixão vestindo roupas de funeral e ouvindo cânticos de oração. Tudo isso estando completamente lúcido. É o serviço de experiência da morte feito para ajudar as pessoas a se desligarem da correria da vida e refletirem sobre si mesmas de uma perspectiva que ninguém quer encarar cedo demais. Ah, e para quem sente que a vida está meio bagunçada e precisa de um choque de realidade, existe até o aluguel de pessoas para te darem uma bronca. Pode ser desde conselhos carinhosos como os de uma mãe até a rigidez de um chefe severo. Eles te ajudam a enxergar onde você está errando. No Japão, se existe uma necessidade, existe um serviço para ela, por mais bizarro que pareça aos nossos olhos. Número 5. O Japão está correndo risco de extinção.
Você consegue imaginar um país perder mais de 800 mil pessoas por ano sem estar em guerra? Pois esse é o Japão hoje. É como se uma cidade inteira sumisse do mapa anualmente, porque a taxa de natalidade é baixíssima. Desde o final dos anos 70, o número de bebês por mulher despencou de mais de 2 para apenas 1,15. Os especialistas alertam se continuar assim, no ano de 2720, talvez reste apenas uma única criança em toda a província de Yamanashi. E olha só, a gente não precisa esperar séculos para ver isso. Na vila de Nagoro, nas montanhas de Tokushima, onde antes moravam mais de 300 pessoas, hoje restam menos de 30. O morador mais jovem já tem 61 anos e a escola fechou em 2012. Para não se sentir tão sozinha, uma senhora da vila fabricou mais de 350 bonecas de pano espantalhos e as espalhou por todos os cantos para ter a sensação de estar acompanhada. É de cortar o coração, não é? Muita gente acha que os jovens não casam por falta de amor, mas o motivo real é o bolso. Há 30 anos, o salário médio no Japão está praticamente estagnado. Com uma renda de cerca de $2.400 por mês, um homem precisa arcar com aluguel, transporte e comida caríssimos. Na cultura tradicional, ele ainda é o único sustento, já que muitas mulheres param de trabalhar após o casamento. O peso da responsabilidade é tão grande que muitos pensam: se mal consigo cuidar de mim, como vou cuidar de uma família? Um sinal claro dessa crise aconteceu em setembro. Uma das maiores fábricas de fraldas do Japão anunciou que vai parar de produzir fraldas para bebês, para focar apenas em fraldas para idosos, um mercado que já rende o dobro. O Japão está enfrentando um verdadeiro desafio de sobrevivência. Número 6. Fronteiras invisíveis e tabus sagrados. Se você vem de uma cultura onde um abraço apertado ou um beijo no rosto são comuns, prepare-se para mudar o chip ao chegar no Japão. Tocar o corpo de outra pessoa, especialmente alguém que você acabou de conhecer, é visto como uma falta de educação grave. Em vez de contato físico, os japoneses usam a reverência ao famoso bow, dependendo da profundidade e do tempo que eles ficam curvados. A mensagem muda, pode ser um oi, um muito obrigado, ou um pedido de desculpas profundo. Então nada de sair estendendo a mão. Observe e mantenha uma distância respeitosa. Outra coisa que pode te deixar chocado é a questão de dar o lugar no metrô. Em muitos países, isso é um ato heróico, mas no Japão às vezes pode ser visto como um insulto à dignidade do outro, como se você estivesse sentindo pena. Uma pesquisa em Tóquio mostrou que mais de 65% dos idosos não querem que ninguém ceda o lugar a menos que estejam exaustos. O jeito mais educado que o japonês faz é levantar-se discretamente e mudar de vagão como se fosse descer na próxima estação, para que a pessoa possa sentar naturalmente, sem se sentir em dívida. Na hora de comer, atenção total, nunca jamais espete os seus palitinhos hashes verticalmente na tigela de arroz. Isso lembra rituais fúnebres e é considerado um sinal de mau agouro. Quando quiser descansar, coloque-os deitados sobre o suporte. E outra dica de ouro: nunca sirva a sua própria bebida. Isso é visto como falta de atenção com os outros. O costume é servir o copo da pessoa à sua frente e esperar que ela faça o mesmo por você. Esse pequeno gesto demonstra cuidado mútuo. Por fim, lembre-se de cobrir suas tatuagens, mesmo as pequenas, em locais públicos como termas ou academias. No Japão, tatuagem ainda é muito ligada à máfia e yakuza, e muitos lugares podem recusar a sua entrada se elas estiverem à mostra. Número 7. O paraíso dos Love Hotels, máquinas de venda e onsens. O Japão é sem dúvida o santuário mundial dos hotéis do amor, os famosos Love Hotels. Imagine só, são mais de 20 mil estabelecimentos espalhados por todo o país. Diferente da descrição que vemos em outros lugares por lá, eles se orgulham de aparecer com fachadas iluminadas por LEDs coloridos e arquiteturas super criativas. Ao entrar, você é transportado para um universo sem limites. Existem quartos que imitam castelos europeus, selvas tropicais, cabines de naves espaciais e até vagões do metrô de Tóquio.
É uma fuga da realidade levada a sério. Mas se tem algo que realmente domina as ruas japonesas, são as máquinas de venda automática. O Japão detém o recorde mundial com mais de 4 milhões dessas máquinas espalhadas por cada esquina. Você pode comprar absolutamente tudo, desde um café quentinho, caranguejos vivos e brinquedos, até itens mais inusitados, como revistas adultas ou roupas íntimas embaladas. Tudo ali à vista de todos. Para os turistas pode ser um choque, mas para os locais é o auge da conveniência e confiança. Agora, se você busca o relaxamento supremo, o seu destino é um onsen. O Japão tem a incrível marca de 27 mil fontes naturais de águas termais. Mas olha só, prepare o psicológico para a regra de ouro: você deve estar totalmente nu para tomar banho com os outros. Nada de biquíni sunga ou entrar com toalha na água, isso é proibido. A higiene é sagrada, então você precisa se lavar meticulosamente da cabeça aos pés antes de entrar na água quentinha. Para os mais tímidos, existem os private onsens, termas particulares, mas o preço costuma ser bem mais salgado. E aí você teria coragem de encarar uma noite num Love Hotel ou mergulhar peladão num onsen público? Digite 6 nos comentários se você quiser que eu te mande uma lista com os lugares mais incríveis para visitar. Número 8. Os paradoxos estranhos de uma superpotência. O Japão é a terceira maior economia do mundo. A casa de gigantes como Toyota, Sony e Honda. Com tanta riqueza, muita gente pensa que a vida por lá é tranquila como na Europa. Mas a realidade é bem diferente. Sair do trabalho no horário é um luxo quase inexistente. Os funcionários costumam trabalhar de 10 a 12 horas por dia. E ninguém ousa sair do escritório enquanto o chefe ainda estiver lá. Essa dedicação extrema deu origem ao terrível termo karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. O paradoxo continua quando olhamos para a indústria do entretenimento adulto, que é uma das maiores do mundo e fatura centenas de bilhões de dólares. Só que, curiosamente, longe das telas, a vida amorosa dos jovens japoneses é bem desanimada. Quase metade dos jovens entre 18 e 35 anos não tem interesse em encontros reais. O estresse do trabalho e o vício em tecnologia fazem com que muitos prefiram pets virtuais ou ídolos de animes do que enfrentar a pressão de um relacionamento real. Em Tóquio existe até o serviço de aluguel de abraços, onde você paga apenas para ter um apoio emocional e companhia sem qualquer contato sexual. É uma solidão moderna que dói de ver. Número 9. O berço dos guerreiros samurais e ninjas reais. É impossível falar de Japão sem pensar naqueles guerreiros de armaduras imponentes e espadas afiadas. Mas entenda uma coisa: os samurais eram muito mais do que espadachins. Eles eram uma classe social de elite que surgiu no século X e foram os pilares do poder feudal. Eles eram a alma e o símbolo da honra de toda uma era. O que diferenciava um samurai era o espírito bushido, o caminho do guerreiro. Para eles, a honra e a lealdade valiam muito mais que a própria vida. História sobre o ritual do seppuku. O suicídio ritual para preservar a honra em caso de derrota podem nos fazer estremecer, mas no mundo deles era o ato máximo de coragem. A alma de um samurai vivia em sua katana. Para criar uma dessas preciosidades, os mestres artesãos levavam meses, às vezes anos, forjando o metal à mão. A espada não era só uma arma, era o reflexo do caráter de quem a carregava. Mas nas sombras da história também brilhavam os shinobis, os nossos famosos ninjas. Eles eram mestres da espionagem, da infiltração e da guerrilha. Se você quiser sentir esse gostinho hoje em dia, pode visitar a vila de Shibiko, na província de Nagano, onde as crianças ainda treinam circuitos de obstáculos e lançam o shuriken, a estrela ninja. Ou então, o Museu Ninja de Iga, em Osaka, onde você descobre casas cheias de passagens secretas, códigos e mais de 400 tipos de ferramentas bizarras. Mas não espere que eles te ensinem a soltar fogo pelas mãos ou invocar trovões como nos filmes. Os ninjas reais eram especialistas em sobrevivência à realidade e, acima de tudo, em serem invisíveis. Número 10. O ápice da tecnologia que lidera o mundo. Quando o assunto é precisão e eficiência,
O mundo inteiro tira o chapéu para o sistema de transporte japonês. O grande astro aqui é o Shinkansen, o famoso trem-bala. Ele nasceu em 1964 e não detém apenas recordes de velocidade chegando a 320 km por hora, mas ostenta uma marca de cair o queixo. O atraso médio anual é de menos de 1 minuto. Além disso, nunca houve uma única fatalidade por falha técnica ou colisão em toda a sua história. É de fato um prodígio da segurança. O Japão também é o chefão da robótica, controlando mais de 40% do mercado global. Quem não se lembra do robô humanoide Asimo da Honda ou do Pepper, que consegue interagir com emoções humanas? Mas a tecnologia deles não está só nas grandes indústrias. Ela entra até nos momentos mais íntimos. Olha só os vasos sanitários inteligentes, os famosos washlets. Tem painéis cheios de botões que fazem de tudo, aquecem o assento, soltam perfumes e até tocam música para disfarçar barulhinhos indiscretos. Qualquer turista fica meio perdido na primeira vez que usa. E se você quiser uma experiência completa, pode se hospedar no Hena Hotel, onde quem te recebe no balcão é um dinossauro robô que fala inglês, e todo o serviço de quarto é feito por máquinas. Número 11. Crenças únicas e fascinantes. No lado espiritual, o japonês tem uma visão muito aberta e curiosa. Eles podem ir a um santuário shintoísta de manhã e participar de um funeral budista à tarde sem problema nenhum. O shintoísmo, que é a religião nativa do país, acredita que tudo na natureza tem uma alma, os chamados kami. Desde uma montanha gigante até uma pedrinha no meio do caminho, tudo pode ser sagrado. O símbolo que você com certeza já viu em fotos é o portal Torii vermelho, que marca a fronteira entre o mundo comum e o mundo espiritual. Já o budismo japonês tem um toque muito particular. Por lá, os monges podem comer carne, beber sake, casar e ter filhos. Muitos templos funcionam como empresas familiares, passadas de pai para filho. Hoje em dia, os templos são tão modernos que têm sites próprios, organizam casamentos, dão aulas de yoga e vendem amuletos online. Os japoneses amam os amuletos omamori. Eles compram proteção para tudo: amor, estudos e até um amuleto para evitar congestionamentos no trânsito. E se você tirar uma sorte ruim no papelzinho, Omikuji, não se desespere, basta amarrá-lo no galho de uma árvore do templo para deixar o azar para trás. Número 12. O Festival dos Símbolos e dos Demônios. Agora, se a gente for falar de excentricidade, o Festival Kanamara Matsuri, o Festival do Falo de Aço, ganha de longe. Ele acontece todo mês de abril em Kawasaki e celebra a fertilidade masculina. Pode parecer estranho para nós, mas essa tradição vem do século XVII e está ligada ao desejo de ter saúde, filhos e um casamento feliz. Ver aquelas esculturas gigantes sendo carregadas pelas ruas, no meio da multidão, é uma cena única no mundo. E tem um lado social bacana. O lucro do festival é doado para pesquisas sobre HIV/AIDS, ajudando a quebrar tabus sobre saúde sexual. Em contraste com essa diversão toda, o festival Namaha-Jesedo Matsuri, em Akita, é puro mistério. No início do ano, homens da vila se vestem de demônios Namahage, com máscaras assustadoras e roupas de palha, segurando facas de madeira e invadindo as casas. Eles gritam: "Tem alguma criança malcriada aqui?", para ensinar os pequenos a obedecerem e os adultos a trabalharem duro. O povo acredita que esses demônios espantam os maus espíritos e trazem um ano novo de paz e fartura. Número 13. Terras de mistérios sem explicação. Perto das fontes termais de Nasu, na província de Tochigi, existe um lugar que parece saído de um filme de suspense: a Pedra Seshoseki, ou Pedra Assassina. Ela fica em uma área desolada com um cheiro forte de enxofre no ar. Diz a lenda que essa pedra foi usada para selar o espírito de uma raposa mística de 9 caudas. Gente, o que chocou o Japão foi que em 2022, essa pedra, que é extremamente dura, simplesmente rachou ao meio de forma perfeita. E o mistério é que não houve terremoto nem ninguém tocou nela. Para deixar tudo ainda mais arrepiante,
Os moradores contam que dias antes da rachadura, os pássaros e animais da região sumiram de repente. Até hoje, muita gente vê isso como um presságio sombrio para o futuro. Você acredita em sinais, mas os enigmas não param por aí. No coração da antiga Kyoto, no templo Zuihoin, existe um jardim zen projetado com uma simplicidade impecável. O bizarro é que quando você tira fotos do jardim em horários diferentes, as sombras das pedras às vezes se inclinam para direções que não batem com a posição do sol. Mesmo ao meio-dia com o sol, a pino as sombras se projetam como se houvesse uma segunda luz brilhando de algum lugar que a gente não consegue ver. É de arrepiar. Número 14. Tóquio, a maior metrópole do planeta. Com mais de 37 milhões de habitantes. A grande Tóquio tem mais gente do que muitos países inteiros. Mas olha que loucura, mesmo com tanta gente, você quase não vê congestionamentos. O sistema de transporte funciona com a precisão de um relógio suíço. Se você quer sentir a energia pulsante de Tóquio, precisa ir ao cruzamento de Shibuya. Imagine 3.000 pessoas atravessando a rua ao mesmo tempo a cada sinal verde. É o que chamam de caos organizado. Uma cena espetacular que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, Tóquio não é só uma cidade. É um distrito gigante que reúne 23 bairros centrais e dezenas de cidades satélites. É o lugar dos extremos. Você encontra desde a maior concentração de restaurantes com estrelas Michelin do mundo até o paraíso dos animes em Akihabara. E você sabia? Existe uma segunda Tóquio debaixo da terra. São centenas de quilômetros de túneis conectando shoppings e escritórios, permitindo que as pessoas vivam o dia todo lá embaixo, sem nem ver a cor do céu. Número 15. O Japão à noite. Quando as luzes despertam a cidade, a cultura da festa noturna é a alma do povo japonês. Quando as luzes de neon se acendem, os izakayas, os bares tradicionais, ficam lotados. É lá que todas as barreiras sociais caem. Entre um brinde de saquê ou um licor de ameixa umeshu e aqueles espetinhos de frango yakitori deliciosos, as pessoas relaxam de verdade. O serviço favorito deles é o Nomi Hoadai, onde você paga um valor fixo e bebe à vontade por um tempo determinado. É o jeito deles de lavar a alma depois de um dia duro de trabalho. Mas se você não é fã de bebida, não tem problema. O Japão oferece karaokês modernos e privativos cafés de mangá que funcionam 24 horas e centros de jogos incríveis. Para quem quer algo mais contemplativo, ver o mar de luzes do topo da Torre Tokyo Skytree ou fazer um cruzeiro pela Bahia é inesquecível. E para os mais aventureiros, que tal subir o Monte Fuji durante a noite para ver o primeiro raio de sol do dia lá do topo? É uma experiência espiritual. Nossa viagem por esses 15 fatos fascinantes sobre o Japão termina aqui. Espero que esses recortes de cultura, tecnologia e mistério tenham dado a você um olhar muito mais profundo sobre a Terra do Sol nascente. O que mais te impressionou nessa jornada virtual? Foi a tecnologia, os fantasmas do passado ou as tradições curiosas? Compartilhe comigo nos comentários. Quem sabe o nosso próximo destino não será ainda mais surpreendente. Até a próxima! Gostou dessa imersão completa? Se quiser, posso transformar esse roteiro em uma série de posts para redes sociais ou criar um guia de sobrevivência cultural para sua primeira viagem real ao Japão. O que você acha?